Olá, eu sou Rita, pediatra. Nesse vídeo eu vou demonstrar a técnica de ventilação com pressão positiva para reanimação neonatal na sala de parto. Na primeira parte eu vou demonstrar o uso do ambu, que é a bolsa, válvula, máscara. O ambu é a técnica mais importante que a gente deve aprender, pois ele é o que está mais disponível nos serviços que a gente trabalha, e todo médico que atende ou sala de parto, ou gestantes, ou emergência, deve dominar a técnica de utilizar um ambu para reanimação de um recém-nascido. A outra técnica que eu vou demonstrar para vocês é o uso do Neopuff ou Baby Puff. A ventilação com pressão positiva é o passo mais importante e mais efetivo na reanimação neonatal. 15% dos recém-nascidos a termo, quando eles nascem, vão precisar de ajuda para iniciar a respiração. 10% deles vão precisar apenas de estimulação. Vão precisar de que a gente seque e estimule e eles vão iniciar a respiração. Mas 5% desses recém-nascidos a termo vão precisar de ventilação com pressão positiva para que eles comecem a respirar e façam a transição do período fetal para o período neonatal de forma adequada. Então, dominar a técnica de ventilação com pressão positiva é a habilidade mais importante e mais efetiva na reanimação neonatal. Então, bora pro vídeo e vamos aprender como é que se usa o ambu e depois como se usa o Neopuff com a peça T. Em relação à ventilação com ambu, a gente deve saber fazer muito bem a nossa ventilação. Então, o nosso aparelho de ventilação bolsa, válvula, máscara, ele é um aparelho de ventilação que existe praticamente em todos os lugares que a gente vai trabalhar. Como é que a gente testa esse aparelho? Primeira coisa, a gente vai testar se ele está fornecendo uma pressão inspiratória adequada. Então, eu ocluo a minha máscara e testo para ver se está fazendo pressão na minha mão. Está fazendo. A outra coisa que eu preciso testar é se a minha válvula de alívio de pressão está aberta. Então, nesse caso, ela está fechada. Toda a pressão que eu dou nessa bolsa é transmitida para o meu paciente. A gente deve se certificar que a minha válvula de pressão está aberta. Então, quando eu vejo que ela está aberta, eu vou testar para ver se ela está funcionando. Então, quando chega numa determinada pressão, esse barulhinho de escape de ar na válvula de escape acaba sendo percebido. No meu paciente, eu tenho que aspirar a via aérea, posicionar ele, colocar a máscara no rosto do meu paciente. A gente usa a técnica do CE. Então, com os polegar e indicador, a gente vai fazer um C, onde a gente empurra essa máscara contra o rosto do meu paciente. E com esses 3 dedos, é o E, a gente vai colocar na parte óssea da mandíbula e vai abrir a via aérea dele. Então, comprime contra o rosto para fazer o selo e abre a via aérea. E a gente vai ventilar o nosso paciente 40 a 60 vezes por minuto. As indicações de ventilação na sala de parto são quando o meu paciente tem uma frequência cardíaca abaixo de 100 e não está apresentando esforços respiratórios adequados, a gente começa a ventilar. A gente vai fazer ciclos de 30 segundos de ventilação e vai checar a frequência cardíaca. Caso a frequência cardíaca continue abaixo de 100, a gente vai instalar um oxímetro e vai fazer aspiração, reposicionamento, verificar se o selo está adequado, reposicionar meu paciente e voltar a tentar ventilar na tentativa de observar uma elevação do tórax a cada ventilação. O Neopuff é um aparelho de ventilação com pressão positiva que é recomendado pelo programa de reanimação neonatal sempre que ele estiver disponível no setor que a gente trabalha. Ele fornece uma regulação da pressão positiva que a gente fornece para o nosso paciente. Com ele a gente consegue controlar tanto a pressão inspiratória que a gente está dando no nosso paciente, como a gente pode controlar também a pressão expiratória. Ele mantém uma pressão contínua positiva na via aérea. Então ele funciona também como um CPAP ou como um ventilador manual, em que o programa de reanimação neonatal recomenda que a gente utilize esse aparelho se disponível para a ventilação dos nossos pacientes. Esse aparelho fornece ventilação com pressão positiva de uma maneira em que a gente consegue controlar tanto uma pressão inspiratória como uma pressão expiratória. Eu vou demonstrar para vocês a montagem do Baby Puff. A gente primeiro deve abrir os gases, a gente vai abrir os cilindros de gás
E aí depois a gente vai fazer a seleção da FO2 no blender. Este é o blender de oxigênio, então a gente consegue titular a quantidade de oxigênio que eu vou fornecer para o meu paciente. Atrás a gente tem um cilindro de oxigênio, um cilindro de ar comprimido e os dois se conectam nessa parte do blender aqui. Aqui a gente vai selecionar a fração inspirada de oxigênio que a gente quer no nosso paciente, entre 21, 30, 40, 50 até 100% de oxigênio. E aí, com esse fluxômetro, a gente vai colocar de 8 a 10 litros por minuto para poder regular a quantidade de oxigênio que está sendo fornecida para o nosso bebê. Selecionando a FO2, a fração inspirada de oxigênio que a gente quer colocar no nosso blender, em geral, a gente vai utilizar para bebês acima de 34 semanas 21% e nos prematuros abaixo de 34 semanas a gente vai usar entre 21% e 30% na nossa ventilação inicial. Como que eu vou testar se ele está funcionando adequadamente? A primeira coisa, eu vou ocluir as duas válvulas de pressão. A gente oclui girando no sentido horário. Sentir que ocluiu, a gente vai proceder ao teste. A gente vai conectar o gás no fluxômetro e do fluxômetro vai vir para a via de entrada de gás, bem aqui. E a gente também vai pegar o kit de circuito de ventilação do paciente, que a gente vai colocar na área da saída de gás, que é essa parte aqui. E aqui a gente vai ter a nossa peça T, o T-Piece, que é a peça que faz a ventilação do meu paciente. Agora vamos fazer o teste do nosso Baby Puff. A gente liga a 8 a 10 litros por minuto o gás do fluxômetro, depois do blender, e a gente vai ocluir a válvula do T-Piece, né, a peça T, na saída e no orifício de PEP. Quando a gente oclui, a gente tem que conseguir uma pressão mínima de 50 centímetros de água. Isso significa que o meu circuito está bem pressurizado. Mas 50 centímetros de água é uma pressão muito alta de ventilação do nosso paciente. Então a gente vai abrir a nossa válvula de pressão máxima, minha válvula Popov, e vai deixar ela em torno de entre 35 e 40 centímetros de água. Isso quer dizer que se a minha pressão ultrapassar esse valor, a pressão não vai ser transmitida para o paciente, ela vai escapar. E nessa parte aqui a gente vai realmente selecionar a minha pressão expiratória, que nos bebês vão ser entre 20 e 25 centímetros de água na reanimação neonatal. Aqui a gente colocou em 25. O próximo valor a setar é o nosso PEP. O PEP é a pressão expiratória contínua na via aérea. Então ali está em torno de 7. A gente regula o nosso PEP aqui, girando para um lado ou para o outro. Aqui eu estou aumentando o meu PEP. E aqui eu vou abrindo e eu regulo para diminuir o meu PEP. Eu vou deixar entre 5 e 8 centímetros de água. Essa é a pressão de PEP adequada na reanimação. Eu posso ventilar meu paciente com uma máscara de ventilação. Então eu coloco a máscara de ventilação e vou ocluir essa máscara e vou fornecer pressão ao meu paciente. Eu vou manter uma pressão contínua positiva de 5 ou 6 centímetros de água e a cada ventilação ele vai a 25 centímetros de água. A gente vai ventilar 40 a 60 vezes por minuto, tendo um tempo inspiratório, que eu vou regular pela quantidade de tempo que o meu dedo fica ocluindo a válvula do PEP, em torno de 0,5 segundos. Então aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. A gente pode usar máscaras menores para ajustar o tamanho do nosso paciente. E eu também posso fazer quando o meu paciente está com desconforto respiratório, mas ele está respirando. E em bebês prematuros, abaixo de 34 semanas, quando eles nascem, eu posso simplesmente colocar no rosto do meu paciente e manter uma pressão contínua na via aérea, enquanto ele respira espontaneamente. Isso ajuda a manter o volume residual funcional. Eu também posso ventilar meu paciente no tubo traqueal, então eu posso colocar, depois que eu entubei ele em sala de parto, proceder à minha ventilação. Precisa um vedamento adequado da minha máscara, a gente precisa reposicionar, aspirar o nosso paciente, mudar a posição, fazer a manobra de abertura de via aérea e observar se o nosso paciente está realmente ventilando adequadamente. No caso de a gente não estar conseguindo ventilar ele, a gente vai aumentar a nossa pressão de pico, girando
nesse botão aqui. A gente não deve ventilar com mais de 40 centímetros de água nos bebês de sala, na reanimação de sala de parto. Alguns pacientes eles vão receber o CPAP, que seria uma pressão contínua na nossa via aérea, uma pressão positiva, que ajuda a recrutar o pulmão, ajuda a aumentar o volume residual funcional do pulmão do recém-nascido. Olha o meu pulmão de teste como ele está vazio. Quando eu coloco a minha pressão de PEP, a gente vê que ele fornece uma pressão residual no meu pulmão para manter ele aberto. A pressão contínua na via aérea, ela mantém o volume residual, ela evita que a pressão nos pulmões chegue a zero. E a gente vai ventilar o meu paciente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ajudem compartilhando esse vídeo nos grupos de neonatal, nos grupos de reanimação, em pessoas que atendem sala de parto. E continuem a acompanhar o canal, que eu vou continuar criando conteúdo em medicina, em pediatria, em medicina intensiva e neonatologia.